Pessoal, então para a gente finalizar, vamos falar aqui de comitês de bacias hidrográficas. O que são? Então, bacias hidrográficas já expliquei para vocês. Tem o rio principal e tem vários outros rios e córregos que vão alimentando. Tudo isso forma uma bacia hidrográfica. Comitê de bacia hidrográfica é formar um órgão colegiado, formar um grupo de pessoas que vão cuidar desta bacia, que vão deliberar sobre assuntos, que vão decidir sobre assuntos importantes relacionados a essa bacia, mas que pode ser fracionado. Então, o artigo 37 da lei vai falar para a gente assim, ó, que cada comitê, os comitês de bacias hidrográficas, terão uma área de atuação. Então, este grupo colegiado, essa organização formada por usuários da sociedade civil organizada, representantes de governo estadual, federal e municipal. Então, este grupo de pessoas que vai atuar nas bacias hidrográficas pode atuar na totalidade, então pode ser que uma bacia hidrográfica inteira tenha um único comitê para cuidar da bacia toda, então um comitê cuidando da totalidade da bacia. Pode cuidar de uma subbacia hidrográfica, então a gente pega uma bacia, que são grandes essas bacias, e divide em várias subbacias, fraciona em pedaços menores. E aí pode ser que tenha um comitê de bacia hidrográfica para cada subbacia, ou para grupos de bacias ou subbacias que sejam contíguas. Então, o que quer dizer? Se de repente eu tenho várias subbacias, perdão, tem várias subbacias e um único comitê cuidando de 2, 3, 4 subbacias, desde que elas sejam contíguas. O que não pode? Eu tenho uma subbacia gerida por um comitê. Aí a subbacia que está do lado é gerida por outro comitê. E daí a bacia que vem depois vai ser gerida pelo mesmo do comitê da subbacia de cá? Não. Elas têm que ser contíguas, tá? Elas têm que estar uma do lado da outra, daí pode aproveitar esse mesmo comitê. O que esses comitês de bacias hidrográficas vão fazer? Qual é o papel deles? Primeiro, promover debate, tá? Então, debater como que vai ser usado, o que pode, o que não pode, estabelecer essas classes, discutir questões relacionadas ao uso de cada curso d'água que forma essa bacia, debater mesmo, trazer a sociedade, fazer audiências públicas e falar sobre o assunto. Que mais? Arbitrar em primeira instância conflitos relacionados com recursos hídricos. Então, sei lá, num caso de que eu quero contestar por que a minha outorga foi suspensa. Primeira instância que eu devo recorrer, o comitê de bacia hidrográfica do qual a minha outorga estava fazendo parte, tá? Então, eles são a primeira instância de deliberação para qualquer assunto relacionado ao uso dos recursos. O que mais que cabe aos comitês? Aprovar o plano de recursos hídricos. Lembra que plano de recursos hídricos era o primeiro instrumento da política? Então, para cada uso tem que ter um planejamento, cada rio tem que ter um planejamento. Então, o comitê da bacia hidrográfica é que aprova ou não aprova esse plano. Eles também podem estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso da água, inclusive sugerindo valores. Então, está sendo pedido um direito de outorga, né? Uma outorga de direito de uso da água. A prefeitura não tem a menor ideia de quanto cobrar por isso. Pode ser sugerido pelo próprio comitê da bacia hidrográfica? Pode, eles podem deliberar sobre essas questões de valor de outorga. Então, essas são as finalidades de um comitê de bacia hidrográfica. Eles são formados, como eu falei para vocês, representantes da União, dos estados, municípios, representantes da sociedade, associações relacionadas ao uso de recursos hídricos. Todos eles podem compor, podem fazer parte deste comitê de bacias hidrográficas, tá? Então, gente, este é um resumo do assunto. Eu deixei ainda para vocês material de leitura complementar, não só o material da aula, como um capítulo de livro aí para vocês. A leitura da lei também é importante, tá?
Política Nacional de Recursos Hídricos, é de 1997, mas teve atualizações posteriores. Dá uma olhada na lei também, tá? Espero ter despertado em vocês não só um interesse pelo assunto, como uma preocupação pelo assunto, tá? Vamos sim pensar em usos conscientes, usos racionais, para que a gente, como diz o artigo 225 da Constituição, lá no finalzinho, para presentes e futuras gerações. Se a gente usa a água hoje de forma desordenada, como os nossos antepassados fizeram, tá? E hoje a gente vê as consequências, como eu falei para vocês, a gente aqui tá passando por rodízio, tem dias que não chega água aqui no meu bairro. Se a gente continuar usando de forma descontrolada, sem preocupação, as gerações que vêm depois sofrerão e sofrerão ainda muito mais do que nós, tá? Para os que têm filhos, sobrinhos, né, que têm crianças aí na família, tenha esta preocupação e repasse isso aos pequenos, tá? É muito mais fácil ensinar as crianças a terem essa preocupação desde sempre. Não custa nada quando uma criança está escovando os dentes, você chegar para ela, fechar a torneira e falar, olha, não deixa aberta enquanto você está escovando os dentes e explicar para ela o porquê de ser feito. Essa criança nunca mais vai esquecer essa lição, tá? E a gente tem aí daí uma chance de um futuro bem melhor, certo? Então, esse é o nosso assunto da semana. Trabalhinho na terça, abrindo às 7, fechando às 8h40. E dúvidas, vocês têm aí vários meios de se comunicar comigo, mandem mesmo, espero que surjam muitas dúvidas sobre este assunto, tá? Porque é um assunto importante e nos vemos em breve. Beijos!